Compreender ciência, compreender o fazer científico, compreender o que é a tecnologia e seus usos, nos leva a um outro nível de exercício da cidadania. Como você vê o mundo? Todos os dias nós somos confrontados com a realidade, seja ela local, regional, nacional ou internacional. O tempo inteiro nós somos apresentados a notícias que vêm do mundo, sobre os mais diversos aspectos da vida, sobre aspectos culturais, socioeconômicos, ambientais. E diante disso, como você vê o mundo? É muito comum que nós olhemos para o passado ou que nós ouçamos as pessoas se referirem ao passado com uma certa saudade e com a referência de que aqueles tempos idos é que eram bons. Será que eram? Perguntando de uma outra maneira, o mundo hoje é melhor ou pior do que no passado? Quais são os elementos possíveis de serem avaliados que nos deem uma perspectiva possível para responder essa pergunta? Quando nós olhamos para determinados indicadores, como por exemplo, expectativa de vida no mundo, num intervalo de tempo que vai do início do século XX até 2015, nós vamos perceber que no Brasil a expectativa de vida lá atrás, no início do século XX, era de 32 anos e hoje é de pouco mais de 75 anos. A mortalidade infantil no mundo, também tomando como referência o Brasil, percebam que as linhas desses diferentes países apontam um retrato fortemente descendente. E no Brasil, de uma mortalidade infantil que era superior a 40%, hoje está em cerca de 1,7%. Quando nós olhamos para a renda per capita, nós vamos perceber, claro, que alguns países como Noruega, Suíça, Estados Unidos, Reino Unido apresentam uma curva fortemente ascendente, e Brasil, China, África do Sul e bem baixo Bangladesh, o país mais pobre dentro desse perfil, não apresentam o mesmo desempenho. Então, nós podemos perceber que, embora no mundo tenha ocorrido maior produção de riqueza e maior renda, isso se dá no favorecimento de uns em detrimento de outros. E a desigualdade? Embora nós tendemos a ver que os perfis de desigualdade no mundo apresentam uma condição descendente na sua maioria, mas o retrato ainda é de muita desigualdade, ou seja, do aprofundamento entre os países e as comunidades que têm maior riqueza e aqueles que ainda têm grandes bolsões de pobreza e grandes contrastes sociais. E isso é atestado por diversos estudos diferentes. Então, pegando uma série desde 2017, nós vamos ver com notícias como essa que os super ricos ficam com 82% da riqueza gerada no mundo. E esse não é um retrato muito diferente daquele observado no Brasil. Aqui, tomando como referência um retrato da desigualdade mundial em 2018, no qual o Brasil figura com destaque no país que tem a maior concentração de renda no mundo.
Um retrato que também vai se configurar em 2020, no qual a desigualdade sobe para mais de 70% da população global. Embora, claro, mitigar a desigualdade social deveria ser uma meta prioritária na agenda do mundo. Lamentavelmente não é. E esse retrato, que é um retrato agravado ainda mais pela pandemia, nos anos de 2020 e 2021, faz com que a desigualdade permaneça crescendo no Brasil e levando, óbvio, a uma condição dramática para as famílias que têm uma renda muito baixa, ou até mesmo aqueles que não têm nenhum tipo de renda e que ainda assim não estão contemplados por nenhum tipo de cobertura social. Em paralelo, chega a ser indecente que a contribuição daqueles que são mais ricos no sentido de mitigar a desigualdade social ou é muito modesta ou é praticamente nula. Então, os ricos no Brasil, por exemplo, pagam um imposto de renda mais baixo do que em 85 países. E óbvio que isso também está relacionado à capacidade que as pessoas terão de consumir alimentos e com isso ter a satisfação da sua necessidade calórica diária. Então, embora o consumo calórico no Brasil, ele nessa curva, ele apareça ascendente, mas ainda assim isso é muito heterogêneo quando nós fazemos um retrato por regiões e por estratos sociais. E é lamentável que o Brasil, que é um dos países que mais produz alimentos no mundo, também seja um país que figura no retrato da fome no mundo. E um retrato que também é imoral, que atinge quase 1 bilhão de pessoas no mundo e que, infelizmente, vitima as mais frágeis criaturas da comunidade humana, que são as crianças, os idosos, aqueles que sofrem de algum tipo de distúrbio decorrente da desnutrição. E é exatamente a desnutrição que, embora apresente um retrato favorável, mas que ainda também é bastante heterogêneo no mundo. Então, apesar desse retrato gráfico apontar que a desnutrição ela cai ao longo das últimas décadas, mas lamentavelmente não é um retrato que parece evoluir de ano para ano, sobretudo nessa última década. Uma outra variável interessante é o acesso à educação. Então, a maioria dos países do mundo, mesmo nos países mais pobres, houve um grande avanço em termos de escolaridade. E em muitos países com a erradicação do analfabetismo. Então, o letramento escolar, que é uma condição fundamental para o exercício da cidadania e, óbvio, para a superação da pobreza, ele alcança a maioria das pessoas do planeta. Da mesma maneira, nós podemos entender que o incremento em diversas variáveis de repercussão social e econômica também favoreceram que as pessoas tivessem maior acesso à tecnologia. E a gente pode pensar que essa tecnologia ela se refere a produtos sofisticados, mas ela inclui aspectos tecnológicos fundamentais para a dignidade da vida humana, como acesso
a saneamento básico, como acesso à energia elétrica e acesso a eletrodomésticos que incrementam a qualidade de vida das pessoas, como acesso, por exemplo, a geladeiras. E um componente interessante nesse incremento do acesso à tecnologia é o acesso à telefonia celular. Então ele é crescente em praticamente todo mundo, o que é um componente bastante interessante, porque o telefone celular ele está presente inclusive em famílias que são muito pobres. Então esse é um dos aspectos contraditórios da evolução da tecnologia. Então, mediante os interesses econômicos, até mesmo um dispositivo sofisticado tecnologicamente, ele pode chegar aos lares das pessoas pobres antes mesmo de água encanada, por exemplo. E um outro desdobramento também do acesso à tecnologia é o acesso à internet, que faz com que as pessoas também acabem sendo mobilizadas para participar do que é hoje um espaço amplo de participação nos amplos aspectos da vida em sociedade, principalmente do ponto de vista cultural e econômico. Muitas das ações que nós realizamos no dia a dia são ações que de uma certa maneira se vinculam, se conectam, se interligam à vida digital. Apesar disso, é importante fazer uma reflexão que todas essas variáveis, embora elas apontem o incremento em vários aspectos, ou seja, de que as pessoas vivem mais, de que as pessoas têm maior acesso à educação, de que houve maior produção de riquezas, que as pessoas têm acesso à tecnologia, é importante destacar que o mundo hoje é muito mais complexo e que o mundo oferece um contraste muito superior às condições que nós víamos há 100 anos atrás, por exemplo. Então, nós ainda vamos ter oportunidade de fazer uma radiografia do que foi esse processo de evolução dessas variáveis do início do século XX até agora, o início do século XXI. O que foi esse aumento de complexidade na vida social. E um componente que é fundamental de ser colocado como uma questão para se entender a dimensão disso é que hoje nós reunimos as maiores condições para erradicar a pobreza no mundo. Então, não é uma questão de arranjos produtivos, não é uma questão de abrir mão de determinados recursos, sobretudo para os países ricos, mas simplesmente de distribuição desses recursos. Portanto, a evolução dessas variáveis, ela, embora pareça como um retrato que coloca o mundo de hoje melhor do que o mundo do passado, mas coloca também uma condição moral extremamente importante, de que hoje nós dispomos das condições reais e materiais necessárias para erradicar a pobreza. No entanto, ela ainda existe. Dá para melhor, com certeza, que ia mudar melhor, já estava bom. Diz que ia mudar para melhor, não estava muito bom, estava meio ruim também, estava ruim. Agora parece que piorou.